O sol brilhava forte naquela tarde, espalhando raios dourados por entre os prédios luxuosos do centro da cidade. Ricardo Alvarenga, bilionário conhecido pelo império de empresas que controlava, estava sentado numa mesa de canto da cafeteria mais exclusiva da região, mexendo distraidamente no celular enquanto aguardava sua reunião. De repente, notou que sua carteira não estava mais no bolso. Um frio percorreu sua espinha. Com voz quase desesperada, disse em voz alta: "Perdi minha carteira." As pessoas ao redor se viraram, surpresas. Não era comum ouvir um homem tão poderoso admitir algo assim, e ainda mais em público. Seguranças, sempre atentos, correram imediatamente para vasculhar a área, revistando mesas, cadeiras e até debaixo dos sofás. Ricardo levantou-se, preocupado, abrindo gavetas e conferindo bolsos. Tudo parecia perdido. Cartões de crédito de alto limite, documentos importantes e dinheiro estavam desaparecidos, uma perda que poderia causar caos imediato em seus negócios e complicações pessoais. Enquanto o tumulto acontecia, uma figura silenciosa observava tudo. Era Clara, uma faxineira simples, vestida com uniforme azul e luvas brancas, encarregada de manter o local limpo. Ela já passava por ali todos os dias, mas ninguém realmente notava sua presença. Enquanto limpava a mesa próxima, percebeu algo que os outros ignoravam. Entre uma pilha de papéis que o vento tinha espalhado da bolsa de uma cliente, havia um objeto que refletia a luz do sol, a carteira de Ricardo. Clara respirou fundo, mantendo a calma. Com passos discretos, aproximou-se da mesa do bilionário, que agora parecia cada vez mais frustrado. Ricardo estava agitado, passando as mãos pelos cabelos, murmurando sobre como isso poderia atrasar sua agenda e até comprometer contratos importantes. Ela se inclinou levemente, mantendo a voz suave, quase como se não quisesse chamar atenção. "Senhor, talvez isso pertença a você." Ricardo ergueu os olhos e viu a carteira em suas mãos. O alívio foi instantâneo. Ele a abriu cuidadosamente e, para seu espanto, todos os documentos, cartões e dinheiro estavam intactos. Um silêncio momentâneo tomou conta da cafeteria enquanto todos observavam o gesto da faxineira, surpresos por alguém tão simples ter resolvido o problema tão rapidamente. Ele olhou para Clara com uma mistura de gratidão e curiosidade. "Muito obrigado, não sei como agradecer", disse, com um leve sorriso que escondia o alívio e a surpresa. Clara apenas sorriu de volta, enigmática. "Não precisa agradecer, senhor." Às vezes, perceber pequenos detalhes faz toda a diferença. Ricardo ficou pensativo. Havia algo nos olhos dela, um brilho de inteligência e serenidade, que indicava que Clara via o mundo de uma maneira que poucos conseguiam. Ela voltou discretamente ao seu trabalho, limpando as mesas ao redor como se nada tivesse acontecido, mas a presença dela ficou marcada na mente de Ricardo. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro simples e inesperado seria apenas o início de algo que mudaria sua vida de maneira surpreendente e inesperada. O sol continuava a se pôr, espalhando uma luz quente pelo chão de mármore da cafeteria, refletindo a aura de mistério que Clara carregava consigo, enquanto Ricardo segurava sua carteira, percebendo que aquela mulher era mais do que aparentava. Os dias se transformaram em semanas, e para Ricardo Alvarenga, o bilionário, a lembrança de Clara, a misteriosa faxineira, permanecia viva em sua mente. Ele não conseguia esquecer a calma com que ela havia recuperado sua carteira, nem o brilho inteligente nos olhos dela, que parecia enxergar o que ninguém mais via. Durante reuniões e eventos sociais, sua mente frequentemente voltava àquele instante, e ele se pegava imaginando quem era aquela mulher que, em poucos segundos, havia resolvido um problema que poderia ter sido um desastre completo. Enquanto isso, Clara seguia sua rotina discreta, limpando mesas, recolhendo papéis espalhados pelo vento e organizando o movimento da cafeteria sem que ninguém notasse. Mas o mundo de Ricardo estava prestes a se cruzar novamente com o dela de forma inesperada. Uma tarde, ele voltou à cafeteria, fingindo casualidade, mas com o único objetivo de encontrá-la. Quando a viu, parada perto de uma mesa, concentrada em sua limpeza, algo dentro dele se apertou.
Respirou fundo e se aproximou. Olá, disse ele, com a voz firme, tentando esconder a curiosidade intensa. Eu estava pensando, como você encontrou minha carteira? Foi apenas sorte? Clara ergueu os olhos e o olhou por alguns segundos, serena. Seus movimentos eram lentos e precisos, como se cada gesto tivesse sido cuidadosamente pensado. Não foi sorte, respondeu ela, com voz calma e firme, é uma questão de atenção. Às vezes, o que parece pequeno aos olhos das pessoas é justamente onde se escondem as coisas mais importantes. Ricardo arqueou uma sobrancelha, intrigado. Coisas importantes, disse, tentando manter a compostura. E você costuma encontrar coisas assim por aí? Ela apenas sorriu, enigmática, e, ao invés de responder diretamente, fez algo que deixou Ricardo ainda mais surpreso. Clara abriu a carteira que ele havia deixado sobre a mesa tempos atrás e retirou um pequeno documento dobrado, escondido entre os papéis e cartões. Ele hesitou, depois tomou o papel em mãos e reconheceu imediatamente. Era uma carta antiga de sua própria família, que ele acreditava perdida para sempre. Um documento que revelava segredos sobre negócios e heranças, algo que poderia influenciar profundamente sua fortuna e decisões futuras. Ricardo ficou boquiaberto. Ele nunca imaginara que uma simples faxineira, com sua postura humilde e aparência discreta, pudesse perceber algo tão crucial. Cada detalhe que Clara havia notado passava despercebido aos olhos de todos os outros, e agora ele entendia que ela possuía uma percepção rara, quase sobrenatural, de notar o que realmente importava. Ela devolveu a carteira com um sorriso calmo, enquanto ele examinava a carta. Ricardo sentiu uma mistura de gratidão, surpresa e respeito. Por mais que tivesse toda a riqueza do mundo, Clara mostrara-lhe que a atenção aos pequenos detalhes, a paciência e a observação silenciosa podiam revelar tesouros muito maiores do que qualquer fortuna. Naquele instante, Ricardo percebeu que aquele encontro mudaria não apenas sua visão sobre Clara, mas também sobre como ele via o mundo. As verdadeiras riquezas não estavam apenas no dinheiro ou no poder, mas na percepção, na empatia e na capacidade de enxergar além das aparências. A mulher simples que limpava mesas agora tinha se tornado uma peça essencial em sua vida, e ele não sabia exatamente porquê, mas sentia que ainda descobriria. Ricardo sentiu seu coração acelerar quando Clara finalmente o convidou para um canto mais tranquilo da cafeteria. Havia algo na postura dela que transmitia segurança e inteligência, e ele sentiu que estava prestes a descobrir um segredo ainda maior do que a simples recuperação de sua carteira. Ele se aproximou, curioso e apreensivo, enquanto ela retirava da bolsa um envelope envelhecido e cuidadosamente dobrado. Eu achei que o senhor deveria ver isso, disse Clara, entregando o envelope a Ricardo com mãos firmes. Apesar da simplicidade de sua aparência, não é apenas sobre sua carteira. Ele abriu o envelope com cuidado, retirando uma carta escrita à mão, antiga, com a caligrafia inclinada e elegante de alguém do passado. Ao começar a ler, percebeu que se tratava de documentos familiares que ele acreditava perdidos há anos, registros de heranças, informações sobre negócios que nunca haviam sido mencionados e até segredos que poderiam mudar completamente o rumo de sua fortuna e de sua própria vida. Um nó se formou em sua garganta enquanto assimilava cada palavra. Clara havia descoberto algo que muitos especialistas e advogados teriam levado semanas para encontrar. Como você sabia? Ricardo perguntou, ainda incrédulo, olhando para ela. Ela manteve a calma e sorriu, como se fosse algo natural. Observar, senhor. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando sem perceber o que está bem diante dos olhos. Eu apenas prestei atenção aos detalhes. Ele percebeu, então, que a simplicidade dela não era sinal de ignorância, mas de percepção rara e aguçada. Clara era uma mulher que via o mundo de maneira diferente, enxergando o que passava despercebido para a maioria. Ricardo sentiu uma mistura de respeito e admiração crescer dentro dele. Mais tarde, já no escritório principal de Ricardo,
Ele a convidou para sentar-se ao seu lado, não como faxineira, mas como alguém que poderia ajudá-lo a organizar documentos antigos, entender segredos esquecidos e tomar decisões importantes. Ela aceitou com um leve aceno de cabeça, serena, mas com a consciência clara do impacto que suas ações tinham. Nunca imaginei que uma pessoa tão humilde pudesse ter tanta importância para mim, admitiu Ricardo, ainda processando o que havia acontecido. Você me mostrou algo que dinheiro nenhum pode comprar. Clara apenas sorriu, tranquila. Às vezes, senhor, a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se percebe. O bilionário ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre essas palavras. Ele percebeu que havia subestimado as pessoas ao seu redor por muito tempo, focando apenas em riqueza e status, enquanto ignorava a inteligência, a atenção e a sensibilidade de alguém como Clara. Ela, que parecia invisível aos olhos do mundo, agora se tornava essencial para seus negócios, mas também para sua compreensão da vida. Dias depois, ao sair do escritório e olhar pela janela, Ricardo viu Clara caminhando pelo corredor, seu uniforme simples contrastando com o luxo ao redor. Ele sorriu, sentindo uma gratidão profunda. A mulher que todos consideravam apenas uma faxineira misteriosa havia se tornado uma luz em sua vida, alguém que havia mudado para sempre sua percepção de riqueza, valor e humanidade. Ele sabia, naquele instante, que nada seria mais o mesmo. E, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que a verdadeira fortuna não estava nos cofres ou nos cartões de crédito, mas na capacidade de enxergar o extraordinário no ordinário, assim como Clara sempre fizera.